Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história impressionante. Uma história de resiliência, de identidade e de fé. Tudo isso contra todas as probabilidades que se pode imaginar. E tudo começa com essa pergunta, uma pergunta que ecoa na alma do nosso protagonista. Com que propósito me fizeste o último judeu da Espanha? Pensa só no peso disso. Um jovem vendo seu mundo inteiro, tudo que ele conhece, prestes a desaparecer para sempre. Então vamos lá, para o começo de tudo. Estamos em Toledo, na Espanha, no finalzinho do século XV. A cidade é um barril de pólvora, sabe? As tensões estão no ar. E é nesse cenário que a gente conhece Iona Toledano, o filho de um orive judeu muito famoso chamado Elquias. A história não começa do nada, claro. A tragédia já vinha dando sinais. Anos antes, o irmão do Iona, o Mair, foi assassinado brutalmente. Um aviso sombrio do que estava por vir. Aí, na década de 1480, a coisa aperta de vez. A Inquisição Espanhola, com figuras como Torquemada, começa a perseguir os conversos com uma força total. E o golpe final vem em 31 de março de 1492, com o Édito de Expulsão. De repente, todos os judeus da Espanha se veem diante de uma escolha impossível. Esses 3 momentos são o estopim que vai despedaçar a vida do Iona e lançá-lo numa jornada que ninguém poderia prever. E o texto do édito era brutalmente claro. Basicamente dizia, não voltem, sob pena de morte. E mais, ninguém pode ajudar, abrigar ou defender um judeu. Era isso. A lei era essa. Ou você se convertia, ou ia embora, ou morria. Não tinha meio termo. Para a família do Iona e para tantas outras, esse decreto não era só um papel. Era uma sentença de morte para tudo o que eles eram, para o seu modo de vida inteiro. Então, com o pai morto e a expulsão em vigor, o que resta para Iona? A fuga. Ele se torna um fugitivo na sua própria terra, um fantasma. A única chance de sobreviver é deixar de ser quem ele é. E a primeira identidade que ele assume é a de Tomás Martin, um simples trabalhador rural. É quase como se ele tentasse se esconder em plena luz do dia, sabe? Trabalhando a terra, suando sob o sol, fazendo de tudo para apagar qualquer vestígio do Iona Toledano e se tornar completamente invisível. Dali, ele vai ainda mais fundo na escuridão. Ele consegue um trabalho limpando uma prisão em Ciudad Real, sem nome, sem identidade, só mais um rosto na multidão. E lá, todo santo dia, ele é obrigado a ver de perto o sofrimento de outros acusados de judaizar. É um lembrete constante, aterrorizante, do que aconteceria com ele se a sua verdadeira identidade fosse descoberta. A saída, a única escapatória, parece ser o mar. Então ele se reinventa mais uma vez. Agora é Ramon Calicó, marinheiro no navio La Leona. E é interessante porque no mar ele aprende a navegar de verdade, a lidar com as ondas e as tempestades. Mas em cada porto, a navegação é outra, é navegar pelo perigo, desviando dos olhos atentos da Inquisição que estão por toda parte. Só que só sobreviver não basta, né? Não dá para viver só fugindo. E é aí que a jornada do Iona dá uma virada completamente inesperada. Ele encontra não só um, mas 2 mestres. E são eles que vão transformar essa fuga desesperada em algo com um novo propósito. O primeiro mestre é Manuel Fierro, um armeiro em Gibraltar. Com ele, Iona aprende a arte do aço. Ele aprende a forjar, a moldar o metal para criar armas, armaduras. É uma habilidade nova, mas que tem uma ironia, né? O filho do ourives, que trabalhava com metais preciosos para criar beleza, agora trabalha com ferro para criar instrumentos de defesa e ataque. De certa forma, o conecta com o passado. Mas é com o segundo mestre, Nuno Fierro, em Saragoça, que ele encontra sua verdadeira vocação. Nuno é médico, e ele não só acolhe o Iona, mas ensina a ele a arte da cura. Ele aprende sobre a ciência da medicina da época, desde as teorias antigas, como essa da patologia humoral, que dizia que as doenças vinham do desequilíbrio de 4 fluidos no corpo, até práticas que eram consideradas super radicais, como a dissecação de corpos humanos para entender a anatomia. E a filosofia do mestre Nuno fica clara nessa frase. Um livro pode ser queimado ou perdido, mas se você realmente absorve o que está nele, o livro se torna parte de você e o conhecimento o acompanhará até o fim de sua vida. Pensa no poder disso para alguém como Iona, que perdeu tudo, a casa, a família, o nome. O conhecimento se torna a única coisa que ninguém pode tirar dele. Vira parte da sua identidade, uma identidade que não pode ser queimada ou apagada. E é exatamente com essa nova identidade, com esse novo conhecimento, que o passado volta para cobrar a conta.
Quando ele menos espera, Yona, agora um médico, é puxado de volta para aquela teia de aranha trágica da sua família. Porque o passado do Yona tem nomes e rostos bem definidos. Primeiro, o conde Fernand Vasquez, um nobre cheio de arrogância que não só devia uma fortuna para o pai de Yona, como também roubou o trabalho dele. Depois tem o Lorenzo de Bonestruca, um frade que está diretamente ligado à morte do seu irmão Meia. E ainda o Anselmo Lavera, um caçador de relíquias sem escrúpulos. Cada um deles é uma peça-chave na engrenagem que esmagou a família Toledano. E aqui a história tem uma virada de mestre. Anos se passam. E o Yona, agora um médico respeitado, é chamado para tratar quem? O próprio Conde Vasca, que está paralisado de um jeito misterioso. Só que o Yona, com seu conhecimento médico, percebe algo que ninguém mais viu. O Conde está consciente. Ele está preso dentro do próprio corpo. E aí, em vez de uma espada, a arma de Yona é o conhecimento. Ele usa sua autoridade de médico para confrontar o Conde, para torturá-lo psicologicamente com a verdade sobre seus crimes. E no fim, depois da morte do Conde, ele ainda consegue encontrar os cálices de prata que foram roubados do pai, escondidos no túmulo do nobre. É uma vingança, ou melhor, uma justiça, executada com a precisão de um cirurgião. E quanto ao frade, o Bonestruca? Bom, o destino dele é outro. Anos mais tarde, Yona o reencontra, mas ele não é mais poderoso. Ele está louco, esquecido numa cela imunda. É como se a própria vida tivesse se encarregado da punição. Uma punição muito mais profunda do que qualquer coisa que o Yona pudesse fazer. Uma descida lenta e miserável à loucura. Então, com os fantasmas do passado finalmente confrontados, parece que Yona pode, pela primeira vez em muito tempo, pensar em construir um futuro. Mas, mesmo esse futuro precisa de um esconderijo. A luta ainda não acabou. E ele encontra esse esconderijo. Um vale escondido chamado Prado Grande. Lá existe uma comunidade secreta formada por outros conversos, pessoas que, como ele, vivem como cristãos em público, mas mantêm a fé judaica em segredo. E é ali, pela primeira vez, entre gente que entende o seu segredo, que ele encontra um lar de verdade. E também o amor, com uma mulher chamada Adriana Chacon. Agora que tem sua própria terra, seu próprio lugar, ele decide começar um último projeto. Um projeto que vai, de alguma forma, unir todas as identidades que ele já teve. Ele não vai agir como o ourives, nem como um médico, mas como um construtor. O objetivo? Criar um único espaço, um lugar pequeno e oculto. E o que ele constrói é genial na sua simplicidade e no seu simbolismo. Uma sala dentro de outra sala. Dentro do seu celeiro, ele ergue um cômodo secreto, um espaço físico para finalmente abrigar a fé que ele foi forçado a carregar escondida dentro de si por tantos e tantos anos. E ali, nesse lugar secreto, ele finalmente pode recitar a oração que guardou por décadas num pedacinho de pergaminho. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essas palavras que antes só podiam estar no coração, agora são ditas em voz alta, num espaço que ele mesmo construiu. É o fechamento perfeito de um ciclo. A jornada do fugitivo, do aprendiz, do médico, tudo culmina nesse momento. Isso nos deixa com uma pergunta, né? Como é que um legado, uma identidade, uma fé sobrevive quando o mundo inteiro parece determinado a apagar cada vestígio dela? A história do Yona Toledano nos dá uma pista. Talvez não sobreviva só na memória ou nos livros. Talvez sobreviva em atos. Atos silenciosos, deliberados, cheios de coragem. Atos de criação, como construir uma sala secreta que garantem que a chama, por mais fraca que pareça, nunca se apague.